Olá, boa noite. Estamos ao vivo, direto da Sobec, para iniciarmos a nossa live de hoje. Estamos aí aguardando que vocês entrem e acompanhem com a gente a nossa live, que hoje, dia 25 de junho, nós vamos contar com a presença de duas convidadas muito especiais. E nós teremos um bate-papo ao vivo e nós vamos falar sobre respiratório e custos. E, como vocês já sabem, essa campanha faz parte do nosso movimento pela sustentabilidade, que é chamado de campanha Despertar Sustentável. Então, nós estaremos aí também falando sobre temas importantes para a sustentabilidade. Já estamos aí recebendo aí uma das nossas convidadas, Simone. Oi, Simone, boa noite. Boa noite, Débora, boa noite a Boa todos, boa noite. noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Oi, Oi, Simone. Tudo bem? Vanessa, boa noite. Agora vejo vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Então, nós hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que é a sustentabilidade no bloco operatório. E nós, então, queremos aí desejar as boas-vindas a todos os seguidores que estão aí com a gente durante essa live e entrando aí na nossa página para seguir esse tema que com certeza vai trazer muitas informações relevantes e importantes para o nosso dia a dia no bloco operatório. E olha lá, Juntos por um Bloco Operatório Verde. Então, o Bloco Operatório Verde é uma iniciativa da SOBEC, a campanha do Despertar Sustentável. Então, essa live faz parte dessa campanha. Nós estamos juntos pelo Bloco Operatório Verde. Então, qual é a intenção? A SOBEC quer fomentar o compartilhamento de boas práticas. Então, o que você faz dentro da sua instituição que é uma boa prática sustentável e que pode fazer um impacto no dia a dia das pessoas? Como os estabelecimentos de saúde do país têm usado pilares da sustentabilidade, do social, ambiental, governança. Afinal de contas, quais são as iniciativas que nós encontramos pelo país? Mande para nós, você pode acessar o nosso site, estão todas as informações lá, você pode colocar lá as suas imagens que podem fazer referência às suas práticas sustentáveis e isso pode ter um impacto muito grande também no nosso simpósio, pode ser divulgado lá com a gente no simpósio. Outra informação importante é que a submissão de trabalhos científicos está aberta até dia 27 de junho, que é quinta-feira. E todos devem participar, aqueles que têm seus trabalhos, suas práticas relevantes. Então, e não se esqueçam, se inscrevam também para o nosso simpósio, 14º Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção relacionado à assistência à saúde. Nosso primeiro lote está chegando no final, dia 30 de junho, é o último dia. Dia 1º vira o lote. Você não pode ficar de fora, tem que aproveitar o preço. Está muito legal, os combos estão um sucesso total. Você pode se associar à SOBEC, ser um ano aí associado à SOBEC a partir de agora, desse mês de junho. Então, não percam também, entrem no nosso site, acompanhem lá as novidades e todos os cursos também que estão disponíveis, com inscrições abertas. Nós temos os cursos pré-simpósio, que estão aí com uma programação incrível, será aqui na sede da SOBEC, você não pode perder na véspera do nosso simpósio. E também temos promoção de e-books, os e-books estão à venda e eles têm 15% de desconto, todas as informações também no nosso site. Bom, então acho que depois de tudo isso, boa noite, né? Vanessa, Simone, sejam muito bem-vindas. A Vanessa de Brito Poveda, editora da revista científica aqui da SOBEC, professora docente da Universidade, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Débora. E a Simone Garcia Lopes, que é diretora científica da SOBEC e também é professora e coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina do ABC. Então, também quero dar as boas-vindas. Eu não sei se a Simone está, que ela teve algum problema na conexão. Tô Tá ouvindo ok, bem. Ci? Tá Então tá bom. ótimo, tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigada, Débora. E vamos falar desse tema super legal. É isso aí. Então, vocês podem
as suas perguntas aqui na live. A gente vai colocando aqui no ar e respondendo diretamente aqui com as nossas convidadas. E gostaria de começar perguntando aí para as duas nossas convidadas por que estudar custos e desperdício no ambiente cirúrgico é relevante para a sustentabilidade e também contar um pouquinho aí de onde que veio essa ideia, de onde que surgiu essa ideia desse estudo tão interessante, tão impactante. Então, acho que né, a Simone e a Vanessa podem começar, aí fiquem à vontade. Acho que a Simone tem que começar, eu entro na sequência. Tá, então vai lá. Afinal, ela é a mãe da criança. Isso, é isso aí. Bom, é assim, né? Quando a gente pensa em desperdício é bem contrário à otimização de recursos, que também é bem contrário à sustentabilidade, né? Então, por que estudar custos? Porque se nós, enquanto profissionais, enquanto enfermeiros, e nesse caso nós vamos falar de custos em CME, mas custos de uma forma geral, a gente estimula que os profissionais conheçam, e na verdade os enfermeiros são os que mais conhecem o seu ambiente de trabalho em CME, e que eles possam se apropriar por conhecerem todos os processos, quanto e qual é o valor, o custo que cada um desses processos pode somar ao seu trabalho, né? Se a gente for pensar na relação aí do porquê estudar custo e qual a relação com as práticas sustentáveis, a gente pode pensar que geralmente práticas sustentáveis levam a uma economia de recursos, mesmo que a médio e longo prazo. Pois as operações elas se tornam mais eficientes e à medida de que esses resíduos e esses materiais eles são utilizados adequadamente, certamente eles vão reduzir despesas. Acho que é isso que deu vontade de estudar custos. Muito legal. Vanessa, como é que foi aí? Por que esse estudo foi importante, é importante para a sustentabilidade no ambiente cirúrgico? Acho que a gente tem que pensar várias coisas, né? A Simone chegou com essa ideia muito interessante, desenvolveu um trabalho muito legal que está disponível. E acho que quando a gente pensa, né, em sustentabilidade, que é muito legal que a Sobeck está investindo, porque não tem planeta B, né, gente? Só tem esse planeta. Então, quando a gente joga fora as coisas ou quando a gente desperdiça algumas coisas, na verdade, podem ser coisas que não tem volta. O lixo que a gente joga não é só lixo, né? Ele só saiu da sua casa, ele foi para algum lugar. E como a Simone disse, tudo que a gente não otimiza, esses recursos que estão sendo empregados, eles podem, a longo prazo, fazer falta para gerações futuras. Então, é muito importante que, principalmente o enfermeiro, como a Simone disse, que tem uma consciência do processo e um conhecimento bem abrangente, principalmente quando a gente pensa em todo o trabalho executado no bloco operatório, que a gente consiga, então, analisar de forma bem eficiente e de maneira bem pragmática o que a gente faz, o que a gente pode fazer de maneira melhor, mais eficiente. Com isso, sim, teremos redução de custo, não tenho dúvida. E isso fala com amor, né, para os nossos administradores hospitalares. Então, é uma área muito importante para o enfermeiro se apropriar e conhecer um pouquinho mais. E vocês perceberam que os enfermeiros têm um bom conhecimento sobre gestão de custos, ou a gente ainda tem dificuldade, ou aquela situação que a gente às vezes escuta, né? Eu vou fazer enfermagem, que aí eu não vou mais precisar fazer conta, então aí eu posso ficar tranquilo. Como é que vocês conseguiram aí perceber essa dificuldade? Ou existe mesmo, não? Como é que vocês conseguiram identificar? Acho que tem uma visão de todo, né, Simone? Porque cada um está no seu pedacinho, mas na verdade, quando a gente pensa em custo, e não um custo simples de comprar ou de fazer uma coisinha, esse custo dentro de uma instituição hospitalar ele tem que ser visto dentro do todo.
você vai estar gastando energia elétrica, mão de obra, o secretário que está lá em outro setor pode ter alguma relação com o custo envolvido. Então, na verdade, é um tema muito complexo. E como professora, Simone, também, você também, Débora, é um tema relativamente novo, a gente não aborda muito isso na graduação, né? Sim. Então, Aham. provavelmente, o enfermeiro vai se apropriando desse conhecimento ao longo da carreira muito mais do que ele não sai efetivamente, pelo menos na minha opinião, não sei o que vocês acham, mas talvez a gente não saia com uma visão tão sistêmica do que o custo representa dentro de uma instituição de saúde, né? Sim. Verdade. E ele é convidado para participar das nossas conversas, o custo. Dioturnamente, quando você vai solicitar um material, quando alguém te pede para apresentar a efetividade, né, o custo efetivo da escolha de um produto A por um produto B, qual o desfecho que um vai te trazer e o outro não, benefícios e malefícios, e muitas vezes da sua própria unidade, seja centro cirúrgico, uma CME, uma recuperação anestésica, quando alguém te apresenta uma planilha e às vezes até um relatório financeiro, quiçá um relatório contábil, que é muito mais complexo de analisar, e convida o custo para participar da conversa, e muitas vezes nós, profissionais, que estamos lá o tempo todo, não estamos preparados para discutir sobre isso. Como a Vanessa disse, eu acho que realmente a graduação não nos oferece essa bagagem, né? Nos oferece o problema no sentido de, olha, aumenta, né? A demanda aumenta, nós temos que otimizar o recurso, fazer mais com menos. Mas o que significa mais e menos, né? Quanto custa de fato o que nós fazemos? Durante a pesquisa bibliográfica, eu me deparei, né? Nós nos deparamos com muitos trabalhos valiosos, muitos bons trabalhos, na verdade, bons trabalhos, mas não muitos, né? Mas que abriu também um horizonte de oportunidades para os profissionais, para os enfermeiros que queiram, né, estudar. E se não estudarem com profundidade, se apropriem no seu ambiente de Uhum. informações que podem ajudar a negociar, uma vez que o custo sempre é trazido para o debate, né? Então, já que ele a gente precisa E é conhecê-lo. muito importante que aqui a gente, e acho que as meninas estão de acordo com isso que eu vou dizer, que a gente está falando de economia de recursos do ponto de vista de sustentabilidade, não sacrificando qualidade. Né? Isso é muito importante. Não é reduzir custo por reduzir custo, é reduzir custo, mas continuar oferecendo um cuidado seguro, de qualidade, que é possível. Normalmente, quando a gente olha criticamente para as nossas práticas, a gente Uhum. consegue perceber que, sem querer, a gente desperdiça, né? Em coisas que a gente faz ou sem um embasamento científico apropriado, ou faz porque sempre fez, ou, por exemplo, caixas cirúrgicas hiperestimadas, né? Que você tem muito mais pinças do que efetivamente vão ser utilizadas, e você vai ter que lavar, processar, vai demorar mais tempo, enfim. Tem várias pequenas coisinhas que a gente pode ajustar no nosso dia a dia que certamente fazem uma grande diferença lá no final, né? Sim, sim, com certeza. E a gente quer saber um pouquinho aí, né, dessa ideia e também, assim, como é que foi desenvolver uma metodologia relacionada aí com análise de custos e o quanto isso foi desafiador também, né, tanto para a Vanessa como a orientadora, como a Simone, né, sendo aí a orientanda, como é que foi essa construção metodológica, o caminho, a trajetória metodológica que vocês trilharam para poder chegar, porque aí, como vocês falaram, a gente tem uma fragilidade, a gente não aprende o que a gente precisa e depois a gente é cobrado e depois ainda houve esse despertamento para fazer a pesquisa. Então, como é que isso surgiu e como é que foi a trajetória aí dessa metodologia que vocês desenharam juntas? Como é que foi? Foi desafiador? Muita leitura, né, Simone? Muito estudo, muito estudo. Acho que a Vanessa foi uma orientadora ímpar, né? Porque abraçou aí esse desafio, mas eu também não vejo de outra forma, né? Nós
nos debruçamos sobre isso, encontramos caminhos diferentes, mas nós escolhemos o nosso caminho. Exatamente. E embasado naquilo que nós encontramos de melhor resultado, né? Aquilo que fez mais sentido mesmo para nós e para os profissionais que utilizavam aquele resultado, o desfecho daqueles estudos, né? Assim, nós optamos por uma metodologia que a maioria dos trabalhos bem construídos estavam utilizando, que é o estudo de caso, né? Que também foi um desafio, né? Muito grande, porque existem algumas referências que nos ajudam e outras que nos confundem, mas eu tenho a convicção de que nós escolhemos um caminho fácil para o leitor, que eu acho que isso é o mais importante, né? Que de fato aquele resultado, aquilo possa ser replicado e que seja utilizado pelos enfermeiros nos seus ambientes, né? O objetivo, acho que, de uma pesquisa é essa, né? Que ela tenha relevância, que ela tenha efeito, que ela seja útil, ela seja consumível pelos usuários, né? Que no caso são os profissionais, né? Eu não sei quanto para a Vanessa, se ela teve vontade aí de pegar outros orientadores com custo. Eu acho, assim, a sorte é que a orientanda era uma Simone, né? Que pegou assim com unhas e dentes, estudou, a gente discutia, falou, Simone, mas isso daqui. E daí a gente foi, de repente a gente descobriu que era um mundão, né? Porque você pode ir para uma vertente de contabilidade, outra de mais de economia, enfim, tem autores diferentes com caminhos diferentes, mas isso foi sempre muito importante para Simone. Ela queria uma pesquisa que fosse, como ela disse, fácil de ser consumida. E quando a gente está falando, né, é diferente de repente da gente fazer um projeto de implementação de melhoria no nosso serviço, que você tem uma perspectiva mais prática. Quando a gente trouxe isso para o doutorado da Simone, tem todo o trilhar metodológico esperado para essa construção, né? Afinal, é um trabalho científico, enfim. E com isso a gente teve que trilhar um caminho e descobrir justificativas, buscar autores que nos ajudassem nisso. Acredito que sim, acho que a gente fez um bom caminho das pedras aí, um bom material de consulta para quem quiser começar a ler um pouquinho sobre isso. Mas não é a única versão possível, né? De repente, se você está na sua instituição, você tem que saber como a sua instituição aborda os custos para saber se essa metodologia que a gente propõe é apropriada também para a sua instituição ou se de repente você pode pensar em outros formatos, né? Acho que é exatamente isso. Sim. E o que é, afinal de contas, o desperdício que vocês chegaram à conclusão que existia naquela unidade que foi estudada, aí no caso, né, dentro da pesquisa que foi realizada? Aonde que estava o desperdício e de onde que veio essa percepção de que aquilo poderia virar um objeto de pesquisa, que depois, claro, né, se tornou o objeto aí do trabalho de vocês. Como é que foi essa percepção do desperdício? Existia essa noção ou houve esse despertar depois da pesquisa? Bom, na verdade, tudo começa com uma dor, né? Tudo, né? E para mim, pesquisa científica é empreender. Você tem que detectar a dor do outro. E o meu olhar, e aí eu convenci a Vanessa de olhar com a minha lente, né? É que eu me sentia extremamente incapaz de dar respostas com relação aos cancelamentos cirúrgicos. Como eu disse, todas as discussões que envolvem o bloco operatório envolvem uma unidade de alto custo para os administradores, que é uma CME. Ela não tem, teoricamente, a receita, porque ela não tem pacientes internados, mas ela é uma unidade de apoio que fornece material para todo o hospital. Para um administrador, muitas vezes, ainda mais um administrador que não conhece uma CME e muito menos a importância que essa unidade tem para o hospital, você precisa utilizar de algumas ferramentas.
né? Vamos ser gentil com o nome ferramentas. E eu acredito que as ferramentas são resultados. Quando existia essa problemática sobre o cancelamento e o alto custo das despesas no CME, ninguém olhava para o cancelamento como um problema, porque ele causa diversos, mas um deles é o desperdício. Porque havia uma equipe empenhada para produzir, para processar o material, e todos aqui sabem o quão isso é trabalhoso, e que ninguém se atentava ao fato de que o custo da CME aumentava significativamente em detrimento do índice de cancelamento das cirurgias do hospital. Só que ninguém pagava essa conta. Então eu sempre comentava com a equipe do CME, puxa vida, vocês trabalharam, montaram a festa, cancelaram o evento e ninguém vai pagar? Só que, como eu disse, o custo vem para as discussões, mas para que a gente consiga discutir com propriedade, a gente precisa entendê-lo. Então, se a gente considerar que o cancelamento sem evidências, podíamos chamá-lo de um custo oculto, uma vez que a gente não conseguia monetizá-lo. E aí veio a vontade de estudar e saber quanto custa processar materiais de uma CME, todo o desperdício em tempo de preparo voltado para o ambiente cirúrgico, e toda cirurgia não atendida ou cancelada gera um desperdício. E pode ser um desperdício de recurso para o ambiente, como a Vanessa diz, não existe planeta B, é só esse. É água, é insumo, é, sinceramente, um custo que a gente não consegue calcular, que é a falta de valor do profissional que trabalhou arduamente por aquilo, com todo o seu zelo e cuidado. Fontes energéticas que foram utilizadas, água, bom, enfim. Existem sim, o trabalho só trouxe o custo monetarizado, mas a gente não fala dos custos, dos desperdícios indiretos para o planeta. Seria ótimo se a gente conseguisse falar disso, né? Mas eu acho que isso que fomentou a vontade de conhecer com profundidade os custos. Sim. O Existe muito desperdício, né? E o cancelamento sempre foi uma coisa muito incômoda, né? Acho que, de Sim. maneira geral, para todo mundo que trabalha em bloco, é isso. Você empenha muita energia para fazer aquilo acontecer e, de repente, aquilo não acontece. Então, já faz um tempo que é indicador de qualidade e, como a Simone disse, isso pode ser visto de muitas vertentes diferentes. No trabalho da Simone, a gente pegou uma vertente. A gente fez uma análise de quais eram as cirurgias mais frequentemente canceladas dentro de uma especialidade que usava um determinado material, que seria um trabalho empenhado e perdido, né? Depois eu vou deixar a Simone falar um pouco mais, para que a gente conseguisse verificar de fato aquele trabalho que foi empenhado e muito provavelmente não seria reaproveitado, ele teria que ser feito novamente, o que caracterizava, assim, gastar 2 vezes para a mesma finalidade, né? Sim, sim, essa conta acaba sendo paga por quem? Né? Porque aí, como a Simone falou, né, como montar uma festa e ninguém vai, né, cancela quando já está tudo pronto. Então, essa conta realmente fica aí, né, para enfim, a gente sabe que alguém paga, né? Talvez a gente não tenha essa noção tão exata, mas com certeza alguém está pagando essa conta, né? Ou a conta não está fechando no fim do E a mês e a conta não gente está não está fechando, descobrindo com por quê. certeza, né? Agora, vamos retomar isso que a Vanessa falou. Afinal de contas, qual foi a cirurgia que vocês identificaram que mais estava dentro desse aspecto aí do cancelamento e gerava aí essa conta que não fecha, o desperdício? Qual foi a cirurgia ou a especialidade que mais se destacou dentro dessa perspectiva aí do desperdício, do cancelamento que vocês estudaram? Quer que eu responda? Posso responder, Van? Uma das coisas que a gente tinha em mente era que, por exemplo, se é material do hospital, você prepara, se a cirurgia for cancelada, você pode usar para outra coisa. Mas quando você prepara material consignado, se a cirurgia não acontece, esse material não necessariamente fica no hospital.
Então, essa foi a nossa principal, o nosso principal argumento, porque daí a gente, com isso, a gente conseguiria caracterizar um trabalho empenhado do CME que poderia ter sido completamente desperdiçado. Nesse sentido, a gente fez uma análise de cancelamentos de cirurgias ortopédicas para verificar quais dessas cirurgias tinham material consignado envolvido e eram frequentemente canceladas. Se a gente pensar que a população está envelhecendo, as cirurgias ortopédicas elas têm crescido muito, é um problema que é bastante frequente para muitas instituições de saúde, Sim. né? Vai lá, Simone. Exatamente. Então, aí nós conseguimos ter acesso a todos os cancelamentos aí de alguns anos e nós encontramos as cirurgias de quadril, coluna e joelho, que são as cirurgias que mais produzem um número de caixas, né? Ou seja, um processamento importante quantitativamente, né? Uhum. E nós escolhemos estudar esses 3 tipos de cirurgias canceladas. Isso foi um estudo, foi a parte retrospectiva do estudo, para conhecer o cenário daquele ambiente e ver exatamente qual a linha que nós iríamos seguir prospectivamente. E aí nós acompanhamos todo o processamento dessas cirurgias e conseguimos medir tempo, recursos empregados, métodos de esterilização e entender o que talvez seja o mais desafiador de tudo, o método de custeio que a instituição utiliza, né? Então, você falou uma coisa, acho que a Vanessa falou e você confirmou que o importante é que cada um conheça o seu local, né? Então, a gente precisa conhecer exatamente como que a contabilização de custo é feita, qual o método de custeio que se utiliza naquela instituição, para que a gente conheça o valor unitário. Quando eu falo valor unitário, eu falo de serviços, porque pode ser o valor unitário de um curativo, né? Como pode ser de recursos também. Por exemplo, uma pinça esterilizada, né? Então, o método de custeio empregado nos ajuda a encontrar o valor unitário para conhecer o custo ou nos atrapalha, né? No caso das instituições públicas, que é o caso que foi estudado, utiliza o método de custeio por absorção, que é muito difícil de calcular o custo unitário, né? No Brasil, é o método de custeio mais aceito para os modelos contábeis, né? Para o leão, lá para a Polícia Federal, né? E para o imposto de renda, eles, de fato, e pela obrigatoriedade do serviço público ter um tribunal de contas por trás, eles sempre vão optar por esse método de custeio. O que nos dificulta ainda mais de conseguir fazer o cálculo de custo, porque a gente utiliza e tem que conhecer os custos diretos, os custos indiretos, os custos que são aqueles custos fixos, os custos variáveis e assim por diante, né? Então, a gente estudou coluna, quadril e joelho, entendendo todas as etapas do processo, utilizando o custeio, o método de custeio por absorção, e conseguimos identificar o custo médio direto e o custo total de caixas. E aí a gente conseguiu calcular o desperdício de cada cirurgia, né? E não com o objetivo de chorar pelo passado, porque já foi cancelado, né? É trabalhar arduamente para que novos cancelamentos não sejam feitos, para que nós não tenhamos novos desperdícios, né? Então, a fórmula, ela traz isso, né? DE, a fórmula, o desperdício esperado ou estimado. Se eu conheço a porcentagem de cancelamento médio da minha instituição, eu sei aonde atuar, eu sei onde eu tenho que gastar as minhas energias com plano de ação para evitar aqueles cancelamentos e eu consigo estimar o desperdício que eu vou ter. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é despesa, né? Você falou assim, puxa vida, a festinha é cancelada e quem paga essa despesa?
né? É assim, antes fosse despesa, porque contabilmente a despesa ela pode ser lá desprezada, depositada no resultado financeiro da instituição. No nosso caso, não tem acordo, é prejuízo mesmo da CME, Uhum. né? Então, isso que a gente tem que fazer com que isso mude. Um Não esforço, é né? prejuízo, Uhum. né? Alguém Sim, tem que pagar essa conta. É, sim, sim. e uma coisa que eu acho muito interessante da metodologia, que pelo menos eu sei que foi muito trabalhoso, provavelmente, mas que é muito interessante como você olhar criticamente para aquilo que está sendo realizado. Porque a Simone foi lá, reloginho, cronômetro na mão, quanto tempo demora para lavar, quanto tempo demora para embalar. E ela foi vendo, gasta 2 parzinhos de luva aqui, gasta não sei o quê. E ela destrinchou todo o processo para que ela conseguisse criar essa fórmula e entender a fundo como que aquilo funcionava. E acredito que até assim deve ter sido interessante também para Simone, né? Olhar por esse outro prisma para uma coisa que ela estava acostumada a ver com bastante frequência no serviço que ela conhecia muito bem, né? Olhar com lupa. É isso que eu quero, né? Olhar com lupa uma coisa que sempre teve ali, né? Que você prestava atenção, achava que conhecia super bem, mas quando você pôs ali, no mínimo detalhe, você começa a enxergar coisas que às vezes a gente subestimava a importância, né? Sim. E dando uma olhada no material, no artigo, enfim, né, a gente vê que uma das principais causas dos cancelamentos cirúrgicos foi motivado pela falhas na instituição, enfim, né, ausência, falhas de limpeza do material, outros, né. É, aí uma pergunta assim, como é que isso pode reverter em melhoria e como isso reverteu em melhoria para a instituição, que foi aí alvo desse estudo também, e até para a gente poder dizer um pouco, né, como uma pesquisa pode impactar uma instituição a partir do momento que ela está sendo ali, como a Vanessa falou, observada de um ângulo muito mais detalhado, através ali de né, de um olhar bem mais voltado ali, né, uma lente de aumento, porque a pesquisa também vai jogar uma luz sobre uma problemática. Então, como que isso reverteu para a instituição? Houve algum processo de melhoria e como foi esse desenvolvimento pós os resultados e o alerta sobre as questões do desperdício que foram levantadas? Respondo? Você quer responder? Não, Posso eu acho responder? que mais Pode ser a É assim, Simone. eu acho que são vários ganhos indiretos, né? Primeiro indiretos, eu vou falar primeiro dos ganhos indiretos, né? Primeiro porque eu acho que, pensando nesse local de estudo, a alta gestão, ela entendeu, né, que o melhor gestor de custo é quem conhece profundamente as operações e não quem reúne apenas os conceitos relacionados à contabilização de custos. Então, quando nós chamamos a contabilidade para conhecer o balanço contábil, primeiro, a gente descobriu que muitos custos eram direcionados erroneamente para a CME. Então, eu acho que isso já é um ganho, Sim, né? Colocou um ponto de atenção. Pô, peraí, né? Essas enfermeiras, elas não estão aí só preparando material, né? Puxa vida, vamos discutir isso com profundidade. Uma outra questão é que a alta gestão ela ficou muito ansiosa por conhecer a perda financeira, tá? Que é diferente do desperdício. Acho que o desperdício ele é muito mais amplo, né? Porque a desperdício, como a Vanessa falou, são os recursos, aquilo que não retorna mais. A uhum, perda financeira, você tem como repor isso de alguma forma. Então, quando eles se depararam com o valor real, em princípio, não trouxe grande impacto, porque ele não é impactante, de fato. Mas o custo oculto que esse valor tem e que, infelizmente, não é possível valorar, né, é muito maior.
Quando a gente fez uma estimativa de custo dos cancelamentos de todo o hospital, aí a alta gestão olhou com um olhar diferente para isso. Porque ela falou, ok, esse valor, então, nós estamos falando só de 3 procedimentos. Porque as pessoas são muito objetivas, mas às vezes a objetividade impede que elas tenham uma visão ampla, né? E aí, quando eles entenderam que aquilo, ele representava um valor mensal e anual impactante, isso trouxe algo com muito mais atenção. Então, eu acho que o ganho maior foi com o valor que o profissional se mostrou enquanto interessado a um tema que até então não cabia a ele, né? E que, como eu disse no começo da nossa conversa, o enfermeiro ele é convidado para falar sobre custos, ele é responsabilizado sobre isso, mas ninguém o escuta quando ele tem para dizer, espera aí que a gente pode melhorar isso, né? Eu posso fazer isso, mas não envolve só o trabalho de um, envolve o trabalho de muitos dentro da instituição. Então, eu acho que o maior ganho foi, e aí eu vou ser, acho que até romântica, né? Quando eu digo que foi dos próprios enfermeiros entenderem quão valoroso é o trabalho deles e da equipe deles, né? E ver que é possível. Quando a gente estávamos lá medindo, verificando e falando, não, gente, a gente precisa mostrar esse resultado, né? Eu não estou mais nessa instituição, mas eu tenho um carinho, assim, imenso pelos profissionais do bloco, dos profissionais do hospital inteiro, mas em especial pela equipe do CME. Né? Então, poder retornar e entregar para eles isso foi delicioso, foi muito bom. Muito bom, muito E legal. também, e quando a gente olha, porque essa essa primeira fase do estudo da Simone, que foi sobre cancelamento, revela uma série de coisas interessantes que é infinitamente simples das pessoas repetirem no serviço para tentar levantar quais os motivos de cancelamento. Muitos deles podem estar relacionados à organização do serviço, à equipe em si. A gente encontra na literatura muitos estudos com causas de cancelamento muito semelhantes aos que a Simone observou no estudo dela, mas, por outro lado, e a gente trabalhou com uma população adulta de cirurgia ortopédica. Então, provavelmente, a gente vai caminhar para causas muito específicas em relação a esse tipo de grupo específico, que pode ser muito diferente se você trabalhar no hospital pediátrico, que daí a criança depende da mãe, do cuidador, lembrar de levar a criança no dia da cirurgia, por exemplo. Enfim, e daí isso suscita dentro da instituição de saúde uma série de estratégias diferentes para abordar esse problema. Porque é de fato um problema. É um problema não só econômico, do ponto de vista do cancelamento em si, que é o que a gente está conversando aqui, mas também para todo o sistema de saúde, né? Porque essa pessoa que perde aquela oportunidade, ela pode demorar muito tempo para conseguir aquilo de novo, piorar o estado de saúde e aumentar o custo lá na frente do tratamento daquela condição. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da nossa presidente, Andréia. Obrigada. Quando pensamos no custo, o quanto representa esse desperdício? Eu acho que é isso, no custo. Né? Quando pensamos talvez no custo, ela queira saber aproximadamente. Tá vendo como todo mundo quer saber isso? Quanto custa? Quanto foi a perda financeira? Então, assim, isso tem que deixar muito claro, né? Cada instituição utiliza materiais, recursos diferentes. Se nós estamos fazendo um estudo de custo, onde eu tenho os custos indiretos e diretos com valores diferentes, esse valor do custo total pode mudar significativamente. E a gente sabe que o maior peso pode falar. Isso é importante considerar que existem salários diferentes nas instituições.
As taxas aplicadas são diferentes, por isso que a fórmula é importante, porque você pode pegar aquela fórmula que a Simone propõe no trabalho dela e adaptar para os custos que você tem. Nessa instituição de saúde, aí a Simone fala certinho os números, de quanto que foi o problema estimado para aquele serviço, para aquela realidade, com aqueles custos salariais, de água, de luz, enfim, naquele momento histórico que a gente estava avaliando, né? Uhum. Isso é importante, que a Vanessa falou exatamente. A gente sabe que é responsável por mais de 50% do custo total, do custo médio, o custo direto, que é a mão de obra, né? Então, 50% do custo direto é direcionado à mão de obra. Então, esse valor ele pode ser diferente num hospital que paga 50% a mais do salário dessa equipe que foi. Então, mais ou menos, né, em média, o custo de cada caixa de cirurgia, ela teve um valor aproximado de 38 a 41 reais, né? Então, se nós pensarmos neste estudo que uma cirurgia de quadril, ela teve uma média de 11 caixas, uma cirurgia de coluna de 7 caixas e uma cirurgia de joelho de 11 caixas, a gente consegue ter aí um valor aproximado de cada cancelamento cirúrgico. Sim. É exatamente isso que a fórmula quer mostrar. Tá. Você pode usar isso para cada cirurgia. Então, uma cirurgia de herniorrafia, uma cirurgia de colecistectomia, de qualquer cirurgia, uma nefrectomia, quanto custa o processamento do material que envolve aquele procedimento, quanto custa a taxa de ocupação de sala e tudo mais, né? O ticket diário de internação desse paciente, né? Que é um outro trabalho que logo vai sair também, né? Que justamente mostra os demais custos que envolvem o cancelamento, né? Então, pensando em CME em processamento, é muito tranquilo de a gente conseguir mapear baseado no histórico, porque a gente precisa desse histórico, todo CME tem esses indicadores, né, de resultados, e pensar num desperdício estimado. Então, se o centro cirúrgico cancelar um número menor de cirurgias, nós temos um desperdício, né, menor, um desperdício financeiro menor. Então, a gente consegue trabalhar com isso. Então, a média foi de 37 a 41 reais por caixa, né? Aí você tem que calcular quantas cirurgias você teve cancelada no seu serviço, pode ser mais ou menos, o que vai impactar em mais ou vai depender da produção para saber quanto você está jogando, o dinheirinho que está indo embora e não tem retorno, né? Nessa aplicação. E é interessante que, como a Simone disse, que você pode aplicar na fórmula outras coisas que, por uma questão de organização de um trabalho que precisava ter começo, meio e fim, a gente concentrou nossa energia em X coisa, porque não daria tempo de fazer uma abrangência, né, de colocar vários custos adicionais, mas isso pode ser feito se for do interesse do serviço, né? Sim. O trabalho está só começando, Exatamente. então, na realidade, né? É só o início. Tem também uma pergunta do Hernani. Esse estudo chegou a um resultado que possa nos direcionar para a nossa realidade profissional, ou seja, os custos foram avaliados como perdas. Isso representa quanto? Acho que já foi mais ou menos isso também. Né? Também Então, era assim, a ideia do trabalho, e aí quem está aqui sabe quanto isso é desafiador quando a gente vai pedir autorização para uma instituição, né? Sim. Fazer um trabalho que vai estudar desperdício não é interessante para nenhuma instituição, principalmente para uma pública, né? Porque dá evidência, dá luz ao desperdício. Então, foi sincero, foi genuíno. A gente escolheu estudar perdas financeiras, entendeu? E depois, né, a gente traduziu isso para um desperdício. Mas são perdas financeiras, Sim. né? Então, o desperdício, por isso que eu disse, o desperdício é muito maior do que dinheiro. Muito, muito maior. Né? É o desperdício da dedicação do profissional que estava ali. Todo mundo aqui sabe o que é você lavar uma caixa de coluna,
inspecionar uma caixa de coluna, secar uma caixa de coluna, embalar, fazer todo o processamento. É muito mais do que uma perda financeira, né? E depois de todo aquele trabalho, a realidade dessa instituição, esse material é produzido no plantão noturno, onde você tem uma escala de trabalho menor, Sim, um reduzido. dimensionamento menor de profissionais. Aham. Então, é um trabalho muito árduo para se descobrir depois que o material não foi utilizado, esse material foi todinho desperdiçado, né? Porque ele tinha que ser devolvido para a empresa que havia consignado e todo aquele processamento foi embora. E às vezes por causas absurdas, né? E o Hernani está perguntando objetivamente se dá. Pega o trabalho, tanto o artigo publicado quanto a tese que deve estar lá no Teses USP, você consegue olhar se aqueles passos empenhar que a Simone descreveu são parecidos com os passos da sua instituição, porque se bobear você pode até aproveitar os valores, caso você não conheça os da sua instituição, e adequar os itens, por exemplo, de salário, de mão de obra, enfim, que você está empregando. Você pode, por exemplo, ter mais de uma categoria ou de outra que está empenhada naquelas. Então, tudo que a Simone produziu, ele pode ser perfeitamente utilizado em qualquer outro serviço, talvez de maneira muito similar, até com valores muito semelhantes, ou de fato, que é o que a gente recomenda, tentar conhecer a sua realidade. Porque daí o cálculo vai ser muito mais apropriado e vai dar um resultado muito mais fidedigno, e provavelmente o enfermeiro vai ganhar um argumento muito mais convincente quando ele estiver lidando com negociações aí, de repente, olha, se a gente fizer assim ou fizer diferente dessa maneira, provavelmente a gente vai ter uma economia de recurso XYZ, que a gente vai poder empenhar, então, nesse YZ que eu gostaria de fazer aqui naquele material, ou naquele um funcionário a mais, ou pelo menos uma carga horária maior ali Sim, que eu estou precisando, né? é verdade. Então, aí a gente vê a aplicabilidade prática mesmo de um estudo e como ele pode ser reproduzido, que esse também é um dos objetivos da pesquisa. Muito bom. O Vitor pergunta aqui, o estudo já está publicado? Conseguimos Sim, ter acesso à pesquisa em nossas realidades? Acho que muito do que a Vanessa sim. estava falando, Tá, o quanto ele é aplicável, o quanto ele é tá, reproduzível. tá publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem. E dá para colocar os nomes assim no Google, vai sair. E eu tenho que checar, porque isso muda, mas eu acho que está no Teses USP já, Simone, você lembra disso? Eu acho que sim, Acho acho que já que está sim, sim. acho que já está. Aí entrando www.teses.usp.br, dá para lançar o nome da Simone ou o meu nome ali na ferramenta, e vem o trabalho, que daí você consegue ver. O artigo é um resumo do grande trabalho, né? A tese está inteirinha disponível, então você tem acesso a todo o vírgula por vírgula, passo por passo, né? Muito bom. Do que foi feito. Teve uma observação aqui que eu achei bem importante e talvez bem interessante para a gente poder discutir, é um CME 100% terceirizado. Como poderia, acho que a angústia dessa pessoa é, né, como que ela pode estar fazendo, ou enfim, né, detectando essas questões tão importantes que a gente está trazendo, do valor da cirurgia, noção de custos, num CME que é 100% terceirizado, como a gente trabalhar com isso que já é uma realidade em muitos locais aí do nosso país. Pelo que eu conheço de CME terceirizado, eles conhecem os seus custos. Talvez eles não estejam tão preocupados com o resultado da perda financeira da instituição, porque eles vão produzir independente do cancelamento, eles vão receber por isso. É o que eu entendo da contratualização de Uhum. CME terceirizada. E eles conhecem bem os seus custos, até porque as propostas orçamentárias que eles apresentam para as instituições que pretendem contratar uma CME terceirizada, me parece muito ampla, no sentido de
conhecer a característica da instituição, a característica cirúrgica, né, a sua produção cirúrgica, e acredito que nenhuma empresa assume um serviço de terceirização correndo o risco de ter prejuízo. Então, entendo eu, posso estar errada, mas as empresas terceirizadas conhecem o seu custo, devem ter uma margem né, de trabalho aí, Sim. pensando não em perdas, mas porque eles vão receber pela produção. O hospital, sim, paga, provavelmente, por um processamento que não gerou para ele uma receita. No caso de uma operadora de saúde, um hospital privado, né? Ou no caso do SUS, do mesmo jeito. A Sim. contratualização é feita, eles vão ter o seu teto orçamentário para pagar para aquela CME terceirizada, e se eles não otimizarem o trabalho e os recursos, eles não vão conseguir produzir. Se tratando de organizações sociais de saúde que trabalham com metas, isso é extremamente fundamental, porque ele não vai conseguir entregar a meta, mas ele vai ter que pagar o contrato de serviço com a CME. Né? Então, eu penso que a CME terceirizada, ela conhece quais são os seus custos, né? Senão ela não conseguiria assumir um contrato, que são muitas vezes muito amplos, né? Sim. Na proposta da Simone, que a Tânia está perguntando, né, quais são os motivos de cancelamento que poderiam ser evitados? Por exemplo, a gente percebeu que o material o material não era adequado para aquela cirurgia, eu não estava preparado. A partir do momento que eu estou falando, olha, se a gente preparar esse material, a gente vai gastar X, e o nosso problema em relação ao material é XYZ, você consegue atacar o motivo principal do seu serviço. E nesse sentido, você precisa conhecer qual que é o problema da sua instituição, né? Porque, como eu disse, de repente, pediatria, o seu problema é que marca com tanta antecedência que o familiar esquece de levar a criança. Então, você vai precisar, de repente, acho que tem até um trabalho da Raquel que foi que ligava para a família para lembrar que tinha que levar as crianças. Ou, por outro lado, como na instituição que a Simone viu, talvez alguns processos precisam ser revistos para você otimizar e diminuir essa taxa de cancelamento. Na literatura, esses motivos são muito semelhantes, então, ou é problema clínico do paciente, ou é problema da instituição, então a gente até consegue fazer uma categorização a respeito disso, mas é válido você saber, na sua instituição, são os problemas clínicos que estão precisando de uma abordagem diferente, ou são problemas institucionais que você precisa enfrentar, e quais são eles, né? Uma coisa interessante... Pode falar, desculpa, Débora. Passa pelo conhecimento, reconhecer a sua realidade, conhecê-la de uma maneira adequada, para que você possa identificar onde o problema surge e onde ele pode ser devidamente resolvido. É uma coisa que a Débora falou sobre as causas, né, do cancelamento. Nós seguimos uma lógica de publicação, né, que são as causas institucionais, as que envolvem o paciente e a equipe, que envolve a equipe, e como ela disse, mais de 40% foi relacionadas à instituição. E quais foram, né? Quem ganhou no ranking, né? Infelizmente, foi o material inadequado ou o material entregue errado. Neste caso, nós conseguimos, né, baseado nesses resultados, a contratação de enfermeiros manhã, tarde e noite só para o OPME, porque as taxas de cancelamento diminuíram por estas causas significativamente. Né? Então, quem sabe as causas clínicas, que não foi tão representativo, né? Foi só 9% das causas de cancelamento, também levem aí a contratação de enfermeiros para uma consulta prévia, um contato telefônico, né? Porque eram pacientes que estavam resfriados, tiveram febre no dia anterior, estavam hipertensos, não haviam suspendido
a medicação, aquelas coisas básicas que a gente conhece do cancelamento, né? Então, um dos ganhos foi esse, eles entenderem que um enfermeiro atuante diretamente 24 horas nessa área tensa do CME era fundamental para evitar o cancelamento e o desperdício. Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas falam como eu vou conseguir aumentar meu quadro de profissionais. E a pesquisa, ela é um caminho, não é um caminho fácil, mas ele traz resultados, ela traz resultados muito, né, muito favoráveis, como a Simone está falando. Isso realmente traz aí a aplicabilidade prática da pesquisa. Isso é muito bom, porque ela precisa, né, ter esse enfoque também. Estão pedindo aqui, Simone, pode repetir o título do trabalho, por favor? O pessoal quer procurar esse trabalho. Com certeza vai ser muito valioso para muita gente. Desperdícios associados ao processamento de instrumentais cirúrgicos consignados, não utilizados por cancelamento de cirurgias eletivas. Proposição de modelo. É um modelo matemático, né? Que foi proposto. Muito bom, muito bom. E para a gente finalizando, estamos indo para o final, foi muito bom, passou tão rápido. Quais os maiores desafios em ser um enfermeiro que estuda custos? Acho que para a Simone e também para a Vanessa, que também estudou junto com a Simone, estão estudando. Qual os maiores ou o maior desafio que você vê dentro desse universo aí dos custos? Nossa, gente, eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. Quer dizer, alguns talvez acreditem. Não foi estudar custos, foi ter acesso aos custos. Existe um comportamento institucional, e eu não posso falar por todas as instituições, né? Que é não viabilizar o acesso aos custos. E quando nós, enfermeiros, buscamos isso ainda se torna mais difícil. Porque é assim, mas por que você precisa disso? Né? Então, você tem que fazer um exercício contrário, né? Eu preciso, de fato, me apropriar dos conceitos teóricos para que eu saiba pedir. Porque até para pedir, a gente precisa saber o que pedir, né? Como pedir e o que pedir. Como pedir, exatamente. Eu quero saber quanto. Não, peraí, eu preciso saber. Então, entender, inclusive, eu preciso do balanço contábil da instituição dos últimos 3 anos, mas por que você vai querer saber isso? Você não vai saber analisar um balanço contábil. Não, eu vou conseguir analisar um balanço contábil, né? Então, esse acho que foi o maior desafio. É você ter acesso aos custos. Talvez seja justamente os outros profissionais olharem para nós, enfermeiros, como pessoas que são capazes de entender a análise do custo. Talvez seja isso. Como é uma área de pesquisa relativamente nova para os enfermeiros, as pessoas talvez ainda não estejam falando, nossa, eles também fazem isso. Exatamente. É verdade. Exatamente. É verdade. E conhecer a linguagem, né, Andréa está falando, a linguagem financeira. Realmente, a gente não tem familiaridade com essa linguagem. É um campo ainda inóspito aqui para o enfermeiro. Ele se sente desconfortável. Os profissionais de saúde, Débora, todos. Essa é uma culpa que a gente não carrega sozinho. Não, com certeza não. Todos os profissionais de saúde não foram habilitados para falar de dinheiro. É verdade. Por isso que a gente tem dificuldade até de colocar valor naquilo que a gente faz. Pois é. Eu quero, assim, parabenizar muito a Simone e a Vanessa por esse trabalho tão relevante, tão precioso. Eu tenho certeza que hoje, com essa oportunidade que a gente teve aqui, muita gente vai acessar o trabalho, a gente vai divulgar novamente depois no site da Sobec. Acho que vale a pena a gente divulgar o título completo do trabalho com o endereço do seu, né, de onde ele está ali, dentro do banco de teses, enfim, o artigo publicado. E eu quero, nesse momento, dar aí a palavra às últimas reflexões aí da Simone e da Vanessa, para a gente poder ir finalizando a nossa live. Simone, Vanessa, últimas palavras. Pode falar, Vanessa. Bom, eu acho que todo enfermeiro, assim, enfermeiros são pessoas muito criativas,
muito dedicadas, que fazem coisas maravilhosas. Praticamente tudo que a gente faz poderia virar um incrível trabalho de pesquisa que ia ajudar muita gente, mas muitas vezes fica dentro da nossa casa. Então, eu convido aí os enfermeiros a pensarem criticamente nos seus trabalhos e compartilharem essas coisas maravilhosas que eles fazem com o pessoal. Pode ser com pesquisa, pode ser no Congresso da Sobec, trocando algumas figurinhas, mas compartilhem as ideias e as coisas maravilhosas que vocês fazem, que certamente vai ajudar o colega. Muito Perfeito, bom. acho que é isso. Acho que complementando, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando para as pessoas e para as pessoas que vão ouvir depois. Mas eu acredito, assim, com toda a sinceridade, que o enfermeiro ele faz o que ele quiser fazer, desde que ele esteja embasado, né? Então, não existe nenhum território na saúde que nós não possamos, com muita propriedade, né, nos apropriar de informações e debater. Eu acho que vivemos um momento de sustentabilidade, de otimização de recursos para o meio ambiente e financeiramente, e não existe saúde sem enfermagem. Então, se nós não pensarmos com esse foco também, com essa linha, nós seremos muito prejudicados, porque nós estamos na assistência direta, nós estamos na gestão e nós estamos no ensino. Então, a gente permeia esses 3 caminhos, né? Nós temos essas 3 trilhas e a gente precisa levar isso para todas essas áreas, para todas essas trilhas, né? E acho que convidar a equipe para discutir isso é fundamental. Eles trazem, assim, ideias incríveis e que você fala, nossa, que oportunidade que nós temos de melhorar. Então, acho que é um assunto que precisa ser fomentado, não como uma visão econômica. Vamos economizar, mas pensando em planeta mesmo, em desperdício para o nosso futuro. E valorização. E também acho que fica essa mensagem ficou muito forte aqui para mim, o quanto o enfermeiro tem um valor e a equipe, o quanto ele foi valorizado também através desse estudo da Simone, da Vanessa. Então, eu quero muito agradecer essa oportunidade de poder ter aprendido com vocês nessa última hora. Espero que vocês também tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Para mim foi, assim, encantador e ficou também uma coisa aqui na minha cabeça, né? O poder econômico do cuidar, que inclusive é uma dos lemas aí do Conselho Internacional de Enfermeiros desse ano, né? O poder econômico do cuidar. Olha como ele é poderoso, o nosso cuidar, e como a gente pode ir longe. E compartilhem conosco suas experiências, suas pesquisas, e não esqueçam que nós estaremos continuando discussões como essa, e essa também no nosso 14º Simpósio Internacional de Esterilização, que o tema é CME Sustentável, Despertar de uma Consciência. Que com essa live nós possamos ter despertado também esse desejo de você poder estar com a gente discutindo esses temas. Eu quero muito agradecer Simone, Vanessa, pelo tempo que vocês dispuseram de estar com a gente nessa noite. Muito obrigada. Foi muito especial poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Obrigada e boa noite para todo mundo que acompanhou. E nós nos vemos em breve também em outras oportunidades. E todos aqui tchau, no nosso simpósio, né? Obrigada, muito gente. Bem. Boa noite. Isso mesmo. Até mais, boa gente. Noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite.